Shalom, shalom, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo aqui. E a todos vocês, tá, que estão chegando nesse vídeo. Você está vindo pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, tá? Compartilha também, porque são palavras que não são minhas. Essas visões são o Senhor quem dá. E é pra gente estar atento a tudo que está para acontecer. Eu vou hoje falar de algumas visões que o Senhor me mostrou, das quais eu ainda não tinha compartilhado, tá? Então fica até o final, porque são visões extremamente urgentes e importantes, e a maioria delas eu não compartilhei em grupos, e algumas sim, outras não, e uma já se cumpriu também, tá? Então eu vou falar sobre todas essas aqui hoje, no dia de hoje. Tem a ver com o Brasil, tem a ver com as coisas que estão para acontecer. Eu quero agradecer pela vida de todos vocês que estão aqui, sempre estão retornando, tá? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, guarde a você, guarde o seu lar, guarde a sua família, guarde o seu futuro, o seu amanhã, tanto o seu hoje quanto o seu amanhã. Que Ele te leve ao lugar seguro, tá? E principalmente, oro para que você esteja firmado na rocha, não na areia, mas na rocha que é Cristo. Não abra mão da comunhão com o Senhor, tá? Isso é um momento que a gente precisa realmente parar tudo em algum instante do dia para poder dedicar essa comunhão com o Senhor, estar com Ele, não só publicamente, né, junto com outras pessoas, mas na intimidade, no secreto. É ali que o Senhor fala conosco mais intimamente, né? Então cultive isso. Tudo que você vai ouvir aqui e em qualquer outro lugar, eu sugiro que você sempre, independente do que você ouça, de quem você ouça, sempre leve a Deus em oração, sempre. Isso é uma maneira de você tanto testificar se aquela palavra é ou não, né, verdadeira, quanto para você poder crescer na presença do Senhor. E Ele quer essa intimidade com todos, tá? Não é com um nem com o outro. Ele não tem favoritos, Ele tem íntimos, né? Aquele que procura acha. Aquele que bate, a porta se abre. E Ele quer essa intimidade com todos. Então eu incentivo você a fazer isso, tá? Mas nós temos visto aqui que muitas das visões o Senhor já tem cumprido, porque existe uma urgência muito grande pelo tempo que nós estamos vivendo, né? Os juízos estão chegando, foi assim que Ele disse. Desde o ano de 2025, Ele tem me falado sobre os juízos na terra e que era para compartilhar. Então eu venho compartilhando, proclamando, né, conforme Ele vem dizendo. Quem estava comigo nos grupos pôde ler naquele momento. Mas Ele tinha me dito para fazer esse canal e também no Instagram para poder compartilhar, tá? Porque mais pessoas precisam ouvir as mensagens que são do Senhor. Então é isso, vamos começar aqui. Eu vou ler aqui no meu caderno, porque algumas nem estão escritas, né, digitalmente, então eu peguei aqui nas anotações, tá? 25. Começando então aqui do dia 25 de outubro de 2025. Eu vi um martelo, o Senhor escreveu juízos, enquanto isso tinham pessoas orando pelos governantes, e o Senhor tinha escrito isso, juízos, em relação ao que está acontecendo nos governos, tá? E em seguida o Senhor me mostrou sobre Brasília, porque era essa a oração, governantes, né, no governo atual. Ele me mostrou um olho, aquele olho de Horus, que tem a ver com o ocultismo, né? Então Ele me mostrou isso. É bem sério as coisas que estão acontecendo no oculto, tá? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nós temos visto, né, tem um vídeo só sobre o ocultismo. Essa visão
não estava escrita no digital. Então vamos lá. Eu vi o martelo de juiz e eu vi escrito juízo. Quando oravam pelos governantes sobre Brasília, eu vi o olho de Horus, que é sobre o ocultismo. Essa visão foi me dada no dia 25/10/2025. E novamente o Senhor me mostrou o martelo e escreveu juízo. Então 2 vezes aí nós estamos vendo, né? E o Senhor Jesus estava vindo no cavalo branco, tá? Cavaleiro do cavalo branco, aquele que está descrito no Apocalipse. Então todas essas coisas que estão sendo feitas no oculto, o Senhor está dizendo que Ele está vindo contra essas coisas, tá? E depois o Senhor me mostrou o cavalo negro, que é o que está por vir, que traz o que? A fome, a escassez de alimentos, né? A crise econômica, tudo isso que já estamos começando a ver. A quebra dos bancos, como ele me disse ano passado que aconteceria, né? E começou, desde o momento que ele falou, começou. Nós estamos acompanhando. Depois disso, o Senhor me mostrou como estavam todos orando nesse momento, pelo governo brasileiro mesmo, pelo governante, né? Porque nosso papel como crentes em Cristo, como filhos de Deus, interceder pela nação. Então é isso que cada um precisa fazer, né? Nós temos que orar pelos nossos governantes. Era isso que estava acontecendo. E aí o Senhor me mostrou uma espada gigante sendo fincada no Congresso. E eu vi pessoas no pátio. Elas estavam levantando placas, estava escrito fome. Então nós vimos aí o cavaleiro negro, que traz a escassez, a fome, a falta de recursos, né? E o Senhor me mostrou essa espada gigante cortando assim e sendo fincada no Congresso. E ali as pessoas estavam no pátio com essa placa, escrito fome. Eu vi correntes de água cristalinas, que é purificação no Brasil. Que o Senhor escreveu, purificação no Brasil. Então essas coisas vão acontecer para purificar a terra. É isso que o Senhor está permitindo, tá? É tempo disso. Juízo é tempo de purificação. Tá? O juízo é para os ímpios, né? Os justos o Senhor vai guardar. Então, você que confia no Senhor, tem dedicado sua vida ao Senhor, já tem essa certeza no seu coração, essa paz no seu coração, né, que você vai estar guardada por Deus, porque Ele confirma, o Espírito do Senhor confirma isso no teu espírito, o Senhor confirma, né, para os seus filhos e filhas. Então não temam mal algum, porque o Senhor está com você, está conosco. Não deixa o diabo plantar medo, dúvida, desespero em você. Então se proteja, tá? Se blinda. Eu estava olhando aqui o Salmo 91 agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tu não serás atingido. É promessa. Está aqui. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará as ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Então, leia o Salmo 91, tá? Fortaleça a sua fé na palavra. Esteja na palavra. O Senhor é a própria palavra. Tá? O Senhor é a palavra. Seu nome é a palavra de Deus, né? Ele é o verbo vivo que desceu do céu. E ele está voltando. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Foi só uma pausa para a gente ler a palavra, se alimentar um pouco, nutrir a nossa fé, né? E vamos continuar aqui, porque as visões não é para medo, mas para alertar. Vamos lá. Então a gente viu aqui que o Senhor vai estar fazendo essa purificação no Brasil, né? Águas limpando o Brasil, águas cristalinas, tá? É o Espírito Santo aqui. E depois disso o Senhor me mostrou, nessa mesma visão, policiais fardados, tá? Seríssimo isso aqui. Eu vi militares, vi a bandeira do Brasil e vi o martelo do juiz escrito juízo. O Senhor me mostrou o mapa do Brasil em chamas e me escreveu avivamento. Então teremos avivamento na nação. Aqui ele também está vindo com juízo aos militares, tá? Por conta das coisas que acontecem, né? E ele sabe muito bem, mais do que nós, mais do que a mídia divulga ou tenta divulgar, ele sabe muito mais, né? Eu vi depois carros de guerra, logo em seguida que o Senhor me mostrou isso, ele me mostrou carros de guerra, ou seja, a iminência da guerra, e ele escreveu 2026 guerra. Então, estamos aqui em 2026 proclamando isso, tá? Porque essa visão foi em 2025. E ele escreveu: sou misericordioso e juiz, meus filhos. Então, o Senhor é tanto é misericordioso quanto é juiz, e ele é justo, né? E eu vi aqui as mãos do Pai abertas, irradiando muita luz sobre o Brasil. Então a nação que hoje anda em idolatria, como ele mesmo disse que uma das causas do juízo é a idolatria da nação brasileira, e isso, infelizmente, nós temos cristãos, evangélicos, pessoas de todas as denominações também, com algum tipo de idolatria. A gente tem que olhar para nós mesmos, tá? O que é idolatria para o Senhor? Busca isso, procura saber se você está praticando algo, né? Tudo que a gente coloca, a palavra diz que tudo que a gente coloca no lugar dele ou acima dele, isso é idolatria. Então, dedique tempo ao Senhor, não deixa nada roubar o tempo do Senhor. Ele tem falado muito isso também. Tanto de distrações quanto coisas que a gente prioriza, tá? Se o Senhor não é a sua prioridade, tem algo aí. Precisa rever. Se ele não é o seu primeiro pensamento e o último, tem algo aí. Precisa rever. Voltar o seu coração ao Senhor, pede a Ele em súplicas, tá? É difícil. Principalmente para os que estão mornos e frios. Não é tempo de estar morno. Não é tempo de estar frio. Pede ao Senhor para aquecer seu coração. Suplica a Ele. Rasga teu coração ao Senhor. Tá? É isso que eu posso dizer. E oro por você, pela sua vida. Eu oro pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus.
Essa foi a visão do dia 25 de outubro, tá, pessoal? Depois disso, o Senhor me mostrou... Deixa eu ver aqui. Essa mesmo. No dia 26 de novembro de 2025, eu vou falando as datas para vocês acompanharem. Inclusive o que é repetido, tá? Porque é urgência, que o Senhor quer enfatizar. Então, eu falo. O Senhor me mostrou aqui que um tempo de mudanças está para chegar, tá? Eu vi aqui catástrofes que o Senhor escreveu, juízo, guerras no mundo e um tempo sendo contado, tá? Então ele fez essa menção aqui no dia 26 de novembro. E aí o Senhor me mostrou um rapaz muito jovem, tá? Eu lembro desse rapaz, ele muito jovem, e ele tinha um cabelo bem raspadinho, assim, como se tivesse acabado de ser alistar, tá? De ser chamado. E ele estava com uniforme militar, com aquele corte militar, tá? Pronto para servir. E aí o Senhor me mostrou escrito 2026, novamente, guerra civil e terceira guerra. Então ele está mostrando aqui duas guerras. 2026, guerra civil e terceira guerra. Então estou eu aqui em 2026 contando essas coisas. Guerra civil e terceira guerra. Tá? Repetindo aqui porque o Senhor enfatizou isso aqui bem, tá? Já no dia 29 de novembro, o que o Senhor mostrou? Que vocês, todos nós que choramos, intercedemos por essa nação, quão é importante isso, tá? Porque nenhuma lágrima é perdida no reino. Todas as lágrimas são recolhidas. Então ele me mostrou aqui que pessoas que choram pela nação, pelas causas do Senhor, com clamores e súplicas, eu vi essas lágrimas regando a terra e sendo colhidas, tá? Então saiba disso. Continue, tá? Com o seu grupo, com as pessoas da sua casa, com as pessoas na sua igreja, você sozinho, você no secreto, tá? Tem um grande valor para o Senhor. Se tem algo que chama a atenção de Deus é quando a gente... Jesus já falava isso, né? Ele fazia e falou. O Senhor, quando esteve aqui na terra, vai pro teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, que em secreto ele te atenderá. E é um momento que o Senhor realmente olha, porque não tem ninguém para dizer que você ou eu falamos bem, oramos bem, né? Não tem, tá? Não existe máscara. É você e Deus. Ele conhece teu coração e sabe quando você está no secreto. Isso é tremendo, tá? É tremendo. Depois o Senhor me mostrou aqui, nesse mesmo dia, eu vou contar a visão de todo dia, aqueles que andam distraídos, viu? Sobre distração, tá? Ele tá falando aqui, distantes da presença e não buscam o Senhor no secreto. Olha aí, ele está falando, ó, o Espírito do Senhor. Escuta o Espírito do Senhor que tá falando, tá? Eu vi uma ampulheta. O Senhor mostrou uma ampulheta para essas pessoas, para esse tempo. E nessa ampulheta indica que o tempo está acabando. Então, você que não está buscando o Senhor no secreto, o tempo de encontrar o Senhor está acabando. Tem muita coisa para acontecer, tá, pessoal? Busque a face do soberano. Busque enquanto pode. A intimidade com Deus é construída no secreto. Saibam disso, tá? E é isso, essa é a mensagem mesmo do Espírito Santo. Tá escrito aqui, tem 2000 anos que o Mestre Yeshua e Jesus de Nazaré nos ensinou esta verdade, tá? E ela não mudou. Ela não mudou.
Logo em seguida eu vi o pai observando os pedidos de perdão, tá? Em relação a cristãos, igrejas, e é um tempo de se humilhar. É um tempo de se humilhar diante do Senhor. Ele está observando, tá? As ações, as nossas ações com aquilo que nós falamos, né? Nossas palavras também. O Senhor disse que nós seremos julgados e prestaremos conta de tudo que nós falamos e fazemos, né? Então precisamos ter muito cuidado com isso, tá? E ele está observando, ele me mostrou isso, ele observando o pedido de perdão em relação a cristãos e à igreja, tá? Mas glória ao Senhor pela sua misericórdia infinita, nós teremos avivamento no mundo. Ele já mostrou isso diversas vezes, em diversas visões, tá? Que ele foi dando, Não perguntei, ele foi dando. Glória a Jesus. Obrigada, meu Pai. Louvado seja o Senhor. Então, nesse tempo de humilhação diante do Senhor, importante cada um olhar para si, tá? Não olhe para o lado, não olhe para ninguém, o que está fazendo, deixando de fazer. Olha para si, se você mesma, né? Cada um de nós, se a gente está operando nos frutos do Espírito, se está ou não, tá? Porque o juízo já está chegando. Busque a santidade no Senhor. Busca a santidade, se desvia do mal, se desvia da aparência do mal, tá? Importantíssimo. Se existe um peso tão grande assim do que a gente diz e faz, porque, né, a gente vai estar em lugares, ambientes que vai fazer com que a gente cometa algum deslize, né, algum pecado, falar demais, sabe? Então esse é o momento, viu? Esse é o momento de se resguardar. O Senhor tem chamado muitos a se guardar, né? Obrigado, Senhor. Aí você me mostrou aqui. Eu vi aqueles que têm a capacidade de se quebrantar, que agrada o Senhor. Então, eu incentivo todos, tá, a rasgar o coração no secreto com o Pai. É isso. O secreto. O Senhor tem falado muito do secreto. O secreto. Nesse mesmo dia, o Senhor me mostrou no dia 29 de novembro aqui, de 2025, que é o mesmo dia da mesma visão. Ele me deu essa visão aqui das algemas e eu vi o Bolsonaro, tá? Eu não compartilhei essa visão. Eu só compartilhei a visão do Bozo, né? Porque foi a primeira e logo aconteceu a prisão e aí depois teve essa questão do Bozo no carnaval. Então essa visão se completou 2 vezes e eu sabia disso também porque o Senhor já tinha confirmado aqui, tá? Em outra ocasião, mas essa daqui eu escrevi. Nesse dia eu vi algemas e o Bolsonaro, tá? No dia 29 de novembro. Depois o Senhor me mostrou juízo. Novamente, a bandeira do Brasil, a balança do juiz, um pergaminho fechado, e ele escreveu Guerra, Tsunami, RJ, é do Rio de Janeiro. Então, a todas as pessoas que moram no litoral do Rio de Janeiro, tá? Vai haver um tsunami no Rio de Janeiro. E não é só eu que estou dizendo, tá? O que eu estou falando eu vejo da parte do Senhor, mas esse tsunami é visto por muitas pessoas, tá? Quantas são as pessoas, de repente até você, já sonhou, já teve visão, sonhou com esse tsunami no Rio de Janeiro? Então está aqui, o Senhor está dizendo, guerra,
Tsunami RJ. Isso faz parte do juízo do Senhor, tá? Pergaminho fechado. E aí o Senhor me mostrou o fogo do Espírito em volta da bandeira do Brasil. Eu vi o Espírito Santo pairando também pelas nações, tá? E ele escreveu avivamento, novamente aqui. E avivamento Brasil. Ele escreveu e botou a bandeira. E ele escreveu assim, meus justos. Ele escreveu assim, meus justos nesta terra. Foi isso que ele escreveu. Meus justos nessa terra. Eu sou bom, julgo com justiça. Logo depois, o Senhor me mostrou um galão de água, que ele já mostrou diversas vezes, tá? E agora, né? Porque ano passado, quando eu falava do galão de água, era estranho. Mas agora que a gente está no ano de 2026, e os jornais já estão dizendo sobre a água, né? Sobre a água ser contaminada, a água ser aí alvo da guerra. Nós estamos vendo agora, né? No mundo natural. Antes era estranho de falar, mas ele falou aqui. Galão de água, alimentos, isso tudo para estocar, tá? E morar em lugar alto, tá? Outra coisa que é estranho para muitas pessoas, já era estranho, não sei, agora acho que está menos estranho, mas mas é isso. Ele falou, morar, lugar alto, tá falando para as pessoas, sai da cidade, vai para o lugar alto, tá? Quando essas coisas começarem a acontecer, vá para um lugar alto. Ele está dizendo. Tanto por conta do tsunami, para quem mora no litoral, né, Rio de Janeiro, quanto para a questão da guerra. Vai ter guerra. No meio da cidade, você está né, o Brasil nunca teve guerra, mas você assiste um filme de guerra e vê o que acontece nas cidades. E aí a gente já pode ter uma noção, tá? Que o lugar mais perigoso é a cidade. Vai ter escassez de alimento, né? Como nós vimos, o Senhor mostrou o cavalo negro. E as pessoas, um próximo ao outro, as pessoas não vão estar no seu estado normal, os que ficarem por aqui, né? Os que estiverem por aqui, tá? Vai vir pessoas de outros lugares também, né? Sabemos que o Brasil aí vai ter essa guerra, então outros lugares, e você não vai estar seguro, certo? Na cidade, como que você vai ter segurança na cidade para se alimentar? Se vai estar em escassez de alimentos, então vai para o lugar alto, tá? O Senhor está falando alimentos também que você possa plantar, você mesmo plantar, você colher, você comer, tá? O Senhor já falou sobre isso também, é importante, tá? Não nessa visão, mas eu estou dizendo. O Espírito Santo está lembrando. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Depois o Senhor escreveu novamente aqui que Ele é misericordioso, e sim, tá? Ele é misericordioso com todos aqueles que buscam a face dele. E aí ele me trouxe essa palavra sobre terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu fiz o ferreiro, né? Que tem essa passagem, que a passagem fica em Ezequiel 14, 13, 14, tá? Agindo eu, quem impedirá? Essa frase todo mundo conhece, mas a parte do eu terei misericórdia de quem quiser, de quem eu quiser ter misericórdia, normalmente não é pregado, né? Porque esse aqui é o Senhor, a soberania do Senhor. Isso aqui mostra que Ele é soberano, né? Que nós não ditamos o que, quando e a quem o Senhor vai demonstrar misericórdia. É a escolha dele. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos à vontade do Senhor, à soberania do Senhor. E depois ele fala assim: ainda que tivesse em uma cidade Noé, Daniel e Jó, só salvariam eles mesmos. Então a gente entende que
né? Se nem eles poderiam salvar a todos, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. Eles foram um exemplo no tempo em que viveram e são um exemplo até hoje, né? Gerações e gerações depois. Imagina nós. Não tem, né? Então o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. Nós nos rendemos, meu Pai, à tua vontade. Então eu vou terminar aqui com o Pai Nosso, tá? Se você quiser me acompanhar, então vamos orar junto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado os que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Fique em paz. Fique com Jesus, com a Shalom do Senhor no teu coração, tá? Até o próximo vídeo.